E aí, galera, meu nome é Miquel dos Santos. Vou tratar agora do último módulo do nosso curso. E deixei por último uma das coisas que eu acho mais importantes para que o músico desenvolva. De novo, vai pegar naquelas coisas que a gente já viu anteriormente, porém que eu sempre digo que o básico bem feito, ele te leva mais longe do que o complexo mal feito. A música divide-se em 3 partes, e essas 3 partes são melodia, harmonia e o ritmo. E uma pergunta que eu faço para os meus alunos é, dentro de uma banda, eu pergunto assim, qual instrumento é especificamente, claramente rítmico? Ninguém erra, todo mundo fala que é bateria. E com certeza isso é verdade. Quando eu pergunto assim, me diga um instrumento melódico na banda que você toca. Aí a turma leva para o instrumento de sopro, é um sax, é uma flauta, um trombone, um trompete. Ok. Me diga um instrumento harmônico, que essencialmente é harmonia. Um violão, um piano, um teclado, uma guitarra. Ok. E o baixo? Essencialmente ele é o quê? Ele é ritmo, ele é harmonia ou é melodia? A grande maioria das pessoas dizem que o baixo é um instrumento rítmico. Aí eu pergunto, por quê? Porque a bateria é rítmico e o baixo toca junto com a bateria, então é rítmico também. Ok, é um ponto de vista. Uma outra minoria diz que o baixo é um instrumento harmônico. Uma vez eu estava dando um curso num festival, eu estava dando aula de baixo, e tinha um outro professor também baixista, dando aula bem conhecido, dando aula de prática de conjunto. E todos os meus alunos da minha turma, que não chegou nesse momento, eu perguntei isso. O baixo essencialmente é rítmico, melódico, harmônico. Bom, como a grande maioria das pessoas dizem que é um instrumento rítmico, a sala toda disse que o baixo é um instrumento harmônico, o que não está errado, mas eu me assustei porque a maioria disse que é rítmico. Eu perguntei, mas por que é um instrumento rítmico? Aí a resposta foi, não, professor, porque a gente estava na aula do professor e ele falou que o baixo é um instrumento rítmico. Eu não vou dizer o contrário, tá certo. Mas por que é rítmico? Desculpa, por que é harmônico? Aí ele disse assim, não, porque o baixo segue a harmonia. Eu falei, claro, faz sentido. Mas me diga uma coisa, se estiver tocando um sax, esse sax segue a harmonia? Aí eles falaram que sim. Mas o sax segue a harmonia, mas é melódico? Já o baixo segue a harmonia e harmônico? Como é que é isso? Como uma atribuição para um instrumento é uma e para outro instrumento é outra? Aí eles se olharam e não souberam responder. Ok, então vamos para as minhas definições, como eu penso, não é uma verdade absoluta, mas é como eu acho que a teoria me explica. Lá atrás a gente viu que a música se divide em 3 partes. Observe como eu sempre retrocedo para explicar uma coisa que vem pela frente. A música se divide em 3 partes, harmonia, melodia e ritmo. O que é melodia? É a combinação de sons sucessivos. Eu dou uma nota, depois dou outra, e ela precisa combinar. Ou seja, o groove. O groove ele é melódico. E o baixo toca fazendo groove. Portanto, o baixo toca fazendo melodia. E por incrível que pareça, as pessoas não veem isso. Não veem dessa forma. Entende que o baixo é rítmico ou é harmônico, quando, na verdade, o que a gente faz é melodia. A melodia que o baixo faz, ela se coloca como se fosse um contraponto. Contraponto, se você pensar numa melodia de uma música, o contraponto tem gente que confunde com segunda voz, mas a segunda voz, por exemplo, antes de falar do contraponto, ela obedece os movimentos que a voz principal faz. Se a voz principal subir, a segunda voz ela sobe também, ela mantém mais ou menos uma distância de intervalo, esse movimento é meio que junto. Pode acontecer de fazer em um momento ou outro movimento contrário? Pode acontecer. Mas, basicamente, ela se coloca nessa posição de fazer movimentos no mesmo sentido da melodia principal. É a forma mais fácil de explicar isso. Já o contraponto, ela é uma segunda melodia que ela não precisa necessariamente obedecer esses movimentos. Tem uma música cristã que eu já vi ser tocada na igreja evangélica, já vi ser tocada na católica, que eu acho que essa música explica muito bem. Deixa eu ver se eu lembro da melodia aqui. Eu vou cantar a letra e tocar a melodia para vocês verem que eu estou tocando a melodia da música. Nem só de pão todo homem viverá, mas de toda palavra
que se procede da boca do Senhor. Aleluia, aleluia. Enquanto um grupo de vozes canta essa melodia, que é a melodia da música, um outro grupo de vozes canta isso aqui, ó. Aleluia, 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 aleluia. Observe que o que eu fiz aqui foi tocar, as duas melodias. São duas melodias que acontecem paralelamente. O que eu vou fazer aqui é exemplificar. Eu vou cantar uma melodia e tocar a outra para vocês entenderem o movimento das duas vozes. Tá, eu vou cantar o nem só de pão, vou cantar isso, e vai faltar fôlego aqui, e vou tocar o aleluia. Vamos lá. Nem só de pão todo homem viverá. Opa! Nem só de pão todo homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca do Senhor. Aleluia, aleluia. Agora eu vou inverter. Eu vou cantar o e vou tocar o aleluia, 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 aleluia. Observe que eu fiz as duas partes. E essa música cristã é fácil porque ela fica muito claro, ela é tocada com as duas melodias. Agora, o que eu vou fazer agora é pegar essa melodia e levar para a região do baixo. Aleluia, 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 aleluia. O que vai acontecer é que essa melodia vai ter cara de groove. Nem só de pão todo homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca do Senhor. Aleluia, aleluia. Agora saca isso. Se eu fizer isso aqui, ó, e eu perguntar o que é isso aqui, a pessoa vai dizer assim, é o groove da música, é a condução. E se eu fizer aqui? O cara vai dizer que é uma melodia. E a mesma coisa. Entende? A região parece que muda o conceito, e não é. O baixo faz... Eu usei esse exemplo para provar que o que o baixo faz é uma melodia, e a melodia do baixo é um contraponto, é uma melodia que trabalha em paralelo. E a melhor música, para exemplo, que eu conheço é essa, que é uma música que acontece com duas melodias acontecendo exatamente paralelamente com o mesmo volume. E o que faz que fique muito claro. Ok? Então, por conta disso e por conta dessa concepção que o baixo faz o groove e que o groove é uma sequência de notas, no meu conceito, o baixo é melódico. E daí vem a seguinte dica. Como a gente entende que o baixo é rítmico, os baixistas não têm o hábito de estudar melodia. E é aí que eu acho que está um pulo do gato. Eu aconselho todos os meus alunos a desenvolverem um hábito de tocar melodias. Uma vez eu dei aula para um músico, que é já um músico experiente, já gravou, já viajou, já fez direção musical, já tinha estudado bastante, mas ele tinha uma dificuldade de improvisar. E ele falava isso. Eu conheço, mas eu tenho dificuldade de improvisar. E quando eu fui dar aula para ele, eu falei exatamente isso, que ele era uma prova para mim, que o conhecimento não está ligado direto ao tocar. Ele pode te ajudar, mas ele não é ele que resolve, ok? Então, aí eu fiz uma revisão com coisas teóricas e tudo que eu perguntava, ele respondia, ou com algumas com convicção e outras nem tanto assim, mas que tinha uma boa noção do que eu estava perguntando. E eu falei o seguinte, olha, a falha não está no conhecimento, a falha está no seguinte, o princípio do tocar é o mesmo princípio do falar. Eu imagino o que eu quero, eu falo. Eu imagino o que eu quero, eu toco. Esse é o princípio. E isso é o tocar natural, é o falar naturalmente, ok? E como eu treino isso? Eu fiz a seguinte pergunta, o que foi horrível. Qual é a melodia mais fácil do mundo? Cara, eu pergunto isso para todos os meus alunos. Qual é a melodia mais besta do mundo? Aquela mais fácil que, bicho, essa melodia é moleza demais.
A grande maioria acaba no parabéns a você. Aí eu perguntei para esse cara, ele foi um dos que disse, a melodia mais besta que tem, bicho, é parabéns para você. Aí eu falei, beleza, toca parabéns para você então. E não saiu fácil. Além de não ter saído fácil, eu ouvi, enquanto ele tentava tocar, ele tentando tocar o Parabéns Você, mais ou menos assim. Eu ouvia algo... E eu pensei que ele estivesse brincando. Aí eu, não, ele está brincando comigo, ele está tirando onda comigo. E ficava tentando assim. E depois de uns 5 minutos, a melodia saiu mais ou menos assim, ó. Depois de uns 5 minutos, saiu mais ou menos... Aí ele falou assim, ó, pronto, tá aí. Aí eu falei, não, cara, tu tocou as notas da melodia, mas não tocou a melodia. Aí ele perguntou, oxe, e qual a diferença? E eu disse assim, ó, se eu cantasse essa música pra ti, teu aniversário eu vou cantar pra ti. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Estaria certo? Ele falou, não. Foi assim que você tocou. Você tem que tocar a melodia já imaginando como é que a pessoa vai ouvir. Então você canta a melodia para você e externa no instrumento. Esse é o grande ponto. É muito simples. Ok? Só que eu perguntei assim, ó, essa música está em que tom? Aí ele falou assim, dó. Porque a primeira nota que ele tocou foi dó. Eu disse, não. Essa melodia, análise, essa melodia ela começa no 5º grau. Então, para eu tocar em dó, ela tem que começar no 5º grau. Que é o 5º grau de dó? Aí ele falou, sol. Beleza, então para eu tocar em dó, essa melodia acontece no 5º grau. Toque ela em dó. Se eu acabei de tocar a melodia, era para levar para o dó com facilidade, né? Não aconteceu. E ele teve que praticamente aprender a melodia no dó. E levou um tempo muito parecido com a primeira opção e saiu não tão bom quanto a primeira opção. Qual é o problema aí? Quando ele aprendeu a melodia, ele decorou o shape. E quando ele transpôs para o dó, aquele shape, aquele desenho, não cabia no dó, o que fez com que ele procurasse um novo shape. E esse é um problema, porque a gente não fala por shape, então não tem como se tocar por shape, isso não é natural. A ideia é você imaginar o som, esse é o princípio correto. Natural. Você imagina o som e toca. Então, para eu tocar em dó, eu tenho que começar de sol. Seja qual for o sol. Vou começar só aqui. E eu estraguei a amizade dizendo o seguinte, com a experiência que você tem, com o recurso que você tem, a melodia mais besta do mundo que você escolheu, você não toca. Então há uma lógica, se você não toca uma coisa que é simples, você não vai tocar uma coisa complexa. Isso não é só na música não, isso é em qualquer área, cara. Faça com que o fácil seja fácil e depois se dedique às coisas menos fáceis, até que você vá a caminho da complexidade. O melhor termômetro para isso é o estudo das melodias. Então, eu vou aproveitar que eu falei dessa música e gerar esse exercício com melodia que eu sugiro para todos os meus alunos. Olha a complexidade de uma coisa que é absurdamente simples. Eu falei que essa melodia, que é a mais fácil, para tocar em dó, eu começo no 5º grau. Portanto, eu vou começar no sol. No meu instrumento, o primeiro dó que aparece é esse aqui. E essa melodia começa no 5º grau mais grave. É uma outra forma de ajudar na análise, a montar um esqueminha. Se eu for tocar em ré, eu vou tocar no 5º grau mais grave. Então vai ficar fácil transpor para outros tons. Esse dó, eu vou tocar a melodia sobre esse dó. Depois eu tenho esse dó. Eu levo a melodia para esse dó. Depois eu tenho esse dó. E eu levo a melodia para ele. Depois eu tenho esse dó.
Observe que isso aqui, eu estou ligado na primeira aula, conhecer o braço do instrumento com notas naturais. Então, eu sei onde estão todos os dós e levo a melodia para todos os dós. Observe como os assuntos estão totalmente ligados, eles não são independentes. Eu preciso de uma matéria para avançar com a outra. Para fazer isso, eu preciso conhecer o braço muito bem. A primeira aula do nosso curso, conhecimento de notas naturais. Transpondo para cá. O próximo dó é esse aqui. O próximo dó é esse aqui, mas eu não tenho extensão, eu já conheço o braço, eu sei que eu vou tentar tocar e não vou conseguir, ó. Não tem um mi, não tem um sol, não dá para tocar. Então nesse dó eu vou pular porque não dá para tocar. E o próximo dó, no meu baixo, a última nota da quarta corda é dó, mas dá para tocar. É desconfortável. Ou seja, eu peguei essa melodia e toquei em todos os dós possíveis. Isso faz com que eu aprenda a melodia sem usar os shapes. Eu não tenho como usar os shapes aqui. É impossível, eu tenho que usar outros caminhos. Então eu tenho que decorar o solfejo. Do, do, di, do, sol, sol, lá, sol, do, si, sol, sol, lá, sol, ré, dó. Ou apenas decorar os intervalos. Do, do, di, do, di, do, 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 di, do, di, do. Noção de intervalos. Essas informações, solfejo, para te dar noção de intervalo, elas sim são úteis na hora de tocar, não o shape. O shape ele te ajuda como se você estivesse começando a tocar, os shapes te ajudam. São uma ferramentazinha que facilitam, mas eles não resolvem. O problema é que o shape começa facilitando ali no começo do estudo e você se encanta com o shape e acha que ele vai resolver para o resto da vida e não é. É só quando você começa a tocar. Então, ele se apresente a todos os shapes e se livre deles. Se apegue ao solfejo, ok? Se eu já faço isso, como é que eu posso evoluir a partir disso? Bom, pegar uma melodia e levar para diferentes regiões do meu instrumento. Uma outra coisa que eu posso fazer, e que na verdade eu devo fazer, vou lembrar outra coisa aqui. Os 3 pilares do estudo. Falei lá atrás, em outra matéria, nem lembro qual foi o módulo que eu falei sobre isso. Os 3 pilares do estudo. Tudo que você estudar deve ajudar na velocidade de decisão, velocidade de raciocínio e criatividade. Presta atenção aqui, criatividade. Mais um exercício que vai ajudar na sua criatividade. Você vai pegar a melodia e vai fazer pequenas modificações nela. Essas pequenas modificações são chamadas de interpretações. É mais ou menos tocar a mesma coisa de forma diferente. Vou aproveitar a mesma melodia e tocar de formas diferentes. Eu já toquei várias vezes assim, ó. Vou tocar diferente. Diferente. Essas modificações eu faço elas cantando. Por exemplo, o que eu cantar vai sair. Essa habilidade de mudar interpretações, ela de tanto fazer isso, vai ficar fácil criar caminhos, criar possibilidades. E essa prática de criar possibilidades vira um recurso para você literalmente vai começar a achar fácil criar. Quando eu acho fácil fazer pequenas modificações, já já eu vou achar fácil fazer grandes modificações. Exemplo. É a mesma música com muitas modificações. E isso vai virar uma habilidade. Essa habilidade de criar vai me permitir tocar música de formas diferentes. Então, assim eu vou conseguir transformar os meus grooves em grooves diferentes. O mesmo groove que eu tiver decorado, eu posso tocar ele, sempre que eu tocar com pequenas modificações. Eu sei que é o mesmo groove, quem está ouvindo, ouve o groove novo. Então, você pode usar as referências que você decorou para
reformular. Se eu pego a referência, eu aprendi e sempre aplico a mesma referência, eu não trabalho a criatividade. Portanto, você pode tocar por 10, 20 anos, não vai ser um músico criativo. Para isso, você tem que forçar a sua criatividade. E como eu forço minha criatividade? Fazendo pequenas transformações nas melodias. Uma das coisas que atrapalha quando a gente começa a fazer isso, você observa que a gente precisa de tempo para pensar, mas a prática leva à perfeição, ou a prática te leva a esse caminho fluido. E as pessoas pensam assim, bom, quando chega nesse nível, o músico não erra, né? Essa é a grande mentira e a grande mágica. Toda vida que você se coloca para criar instantaneamente, provavelmente você vai errar. E muitas vezes você vai errar. O que é o erro? Eu quero tocar a nota X e eu toco a nota Y, porque estava perto e não era esse som que eu queria, mas eu vou ter que dar um jeito. Quando você pratica dessa forma, você pratica essa habilidade, literalmente, de fazer com que o seu erro, a nota que você queria e não tocou, e tocou a nova, e você treina a habilidade de pegar essa nova nota e gerar um novo caminho. Você sabe que errou porque não é aquela nota, mas quem estava te ouvindo não sabia que era aquela nota. Então não vê como erro, ele vê como fluido. E essa fluidez está exatamente na habilidade de criar continuamente e mesmo que erre, transforma o erro num novo caminho. E o melhor exercício para você fazer isso é interpretação de melodia. Vou começar com melodia como essa, mas você pode ir passar para melodias mais complexas. Vê isso aqui, ó. Reconhece essa música aqui, bem simples. No meio dessa apresentação, eu errei várias vezes. Alguns perceberam, outros talvez não tenham nem percebido. A ideia é pegar o erro e transformar num novo caminho. Exemplo. Não saiu isso, saiu. Se você contextualiza a sua melodia, você consegue tocar o novo caminho contextualizando, aquilo passa como interpretação. E essa habilidade vem exatamente quando você desenvolve esse hábito de fazer pequenas modificações nas melodias
curtas, que você já sabe. Isso vai virar uma melodia. Essa habilidade vai para os grooves, vai para o solo, vai para quando você vai gerar introduções, vai para a harmonia. Então, em todo o segmento, é importante essa tua fluidez, essa decisão rápida de que o teu erro vira um novo caminho, caso ele aconteça. E se ele não acontecer, abre o leque de novas possibilidades. Esse exercício, ele desenvolve, ele estimula a criatividade, que é um dos pilares para o estudo. É importante que todo músico tenha essa habilidade de decidir rápido, conhecer rápido, entender o que está fazendo, velocidade de raciocínio, e que ele seja o máximo criativo possível. O criatividade não são caminhos decorados, são caminhos que você apronta para fazer sempre pequenas ou grandes adaptações rápidas, real time, ok? Eu espero que essas informações sejam úteis e de alguma forma ajudem no nível que você está tocando ou para um nível que você quer ir. Mas essas informações são absurdamente básicas, mas essenciais. Tudo que você precisar estudar a mais, você já vai ter uma boa base para a tua evolução. É isso aí. Um grande abraço.